fazer a questão aqui, que eu te falei ontem, ele já colocou em prova essa função, mas claro que pode ser outra. Mas basicamente para a gente treinar é a questão da verificação de existência de assíntotas, tanto horizontal e vertical. Então a gente vai verificar se essa função ela possui assíntotas. A gente sabe que as assíntotas horizontais elas vão existir quando o limite de x tender ao infinito, né, seja positivo ou negativo, e esse valor tender e esse valor resultar, né, o valor do limite resultar em um certo número real, né, p. Basicamente é o seguinte, por exemplo, se a gente tivesse essa função aqui, ó, eu vou definir aqui com um P1 e um P2. Eu poderia chamar aqui de valores reais aqui, 2 e menos 2. Então o que que acontece? Quando você pegar o gráfico dessa função e calcular o limite desse x, né, tendendo para o infinito, esse valor ele vai tender aqui a sua imagem a 2. Então o limite, né, de x tendendo a mais infinito de f de x é 2. Nesse caso aqui, o que acontece quando o limite de x tende a menos infinito? Ele vai tender a menos infinito e a gente percebe que essa função ela aproxima aqui, a imagem tende a menos 2. Então esse valor desse limite seria menos 2. Então nesse caso a gente teria tanto a reta y igual a 2 e y igual a menos 2 são assíntotas horizontais desse gráfico. Então a gente calcula o limite de x tendendo a mais infinito da função dada e o limite de x tendendo a menos infinito da função dada. Então vamos lá fazer para o nosso exemplo aqui. Vou verificar se tem assíntotas horizontais. A gente calcula então limite de x tendendo a mais infinito de 1 sobre 1 menos x quadrado. Quando a gente passar o limite, isso vai ficar 1, né? Dividido por 1 menos infinito ao quadrado vai ser infinito. 1 menos infinito. Menos infinito mais 1 vai continuar sendo menos infinito. Então isso aqui, né? Ficaria, isso aqui continua sendo menos infinito. Então continuaria sendo 1 sobre menos infinito. E a gente sabe que nesse caso aqui, isso vai para 0. Da mesma forma, quando a gente calcula o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre 1 menos x quadrado, a gente tem, né, 1 menos infinito ao quadrado fica infinito, porém fica 1 sobre menos infinito, isso vai para 0. Então o que que a gente tem? A gente tem que y igual a 0 é assíntota horizontal. Dentro de assíntota horizontal, por exemplo, o que que vai acontecer quando não for assíntota? Vamos dizer assim, se a gente pega uma função x quadrado, por exemplo, uma função quadrática, né, incompleta aí, só com o termo x quadrado. E a gente for verificar se vamos verificar se essa função tem assíntota horizontal. Então a gente pega limite de x tendendo a infinito de x quadrado, isso vai ser infinito ao quadrado, que vai continuar sendo infinito. Então isso nos demonstra que o resultado do limite não é um número real finito, né? Ele é infinito. Então nesse caso, você vai ter que verificar também para x tendendo a menos infinito, que vai dar a mesma coisa, né? Então nesse caso aqui se verifica que essa função não possui assíntota
horizontal. Então ela não possui assíntota horizontal. Quando você encontrar um valor finito, né, ou seja, um valor real, vai ter assíntota, e essa assíntota vai ser y igual a esse valor encontrado, p. Quando esse limite, né, de x tendendo a infinito e x tendendo a menos infinito for para o infinito, isso caracteriza que não possui assíntota, porque quer dizer que a imagem, né, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que quando o x aqui tende ao infinito, a imagem, né, que é f de x, ela vai tender também ao infinito. Então isso vai para o infinito e isso vai para o infinito. Então não possui assíntota, ou seja, uma linha suporte aqui, que essa função não intercepte, só tenda a essa imagem. Então, nesse caso aqui, ela não possui assíntota horizontal. Beleza. Agora a gente vai falar sobre a assíntota vertical. A assíntota vertical, a gente observa se essa função ela tem no seu domínio alguma restrição, ou seja, divisão por zero, é o que a gente vai observar. Então a função f de x, o seu domínio nesse caso aqui seria os seus reais menos, porque 1 menos 1 daria zero, né, no denominador, então não poderia. E quem seria x quadrado igual a 1? X quadrado igual a 1 é mais ou menos mais ou menos 1. Então isso seria menos 1 e 1. Então o domínio dessa função seria os reais menos, exceto, né, o menos 1 e o 1, porque essa função ela não tem imagem nesses valores de x. Então a gente vai calcular aí limite de x tendendo a menos 1 de f de x, que é 1 menos x quadrado, e limite de x tendendo a 1 de 1 sobre 1 menos x quadrado. Para a gente fazer essa observação, né, a gente vai usar os limites laterais. Vamos ver o que está acontecendo quando limite de x tende a menos 1 pela esquerda e limite de x tende a menos 1 pela direita. E aí a gente vai verificar se isso de fato está indo pro mais ou menos infinito, porque ela é assíntota vertical quando o limite, né, de x tende a um certo valor p de f de x, isso vai para mais ou menos infinito. Isso que caracteriza a assíntota vertical. Vou continuar no próximo vídeo.